Então, nossa aula 13, né, dia 18, a segunda parte da nossa aula hoje, né, busca de alternativas, fatores essenciais na negociação. Então, do ponto de vista técnico, é preciso entender e dominar algumas ferramentas fundamentais que levam a uma negociação de sucesso: planejamento e informação. Planejar, como sabemos, torna-se fundamental para que não se perca o foco durante o processo de negociação. Então, muito importante vocês planejarem a negociação, estudarem o cliente, né, ou a pessoa com quem vocês vão negociar, conhecer, ter algumas informações, planejar o que pode ser modificado, o que pode ser ofertado, né, às vezes como vantagens, né, conhecer também as desvantagens da negociação, principalmente, né, é importante. Independente do tamanho, do caráter daquilo que será negociado, é preciso entender quem é o interlocutor, suas qualidades e seus pontos fracos, e ter em mãos a sua identificação e as suas características. Então, sempre que vocês vão efetuar uma negociação para uma empresa, ficar atento com quem vocês vão negociar, tentar obter informações a respeito da pessoa, como a pessoa é acostumada a negociar, se ela já teve alguma negociação de sucesso, como ela agiu, né? Para que vocês também estejam munidos, né, de informação e de possibilidades para que a negociação seja ganha-ganha e não só ganha-perde. Então, é muito importante que conheça o outro lado, tenha informações, porque de repente é uma pessoa que vocês podem chegar, por exemplo, até um determinado valor a negociação, e mais do que isso não seria adequado e a pessoa fica insistindo o tempo todo, mas legalmente a pessoa não está amparada, então vocês sabem até onde vocês podem chegar, até onde é a vantagem de vocês. É fundamental entender o mercado de atuação do oponente, a previsão de cenários, além de detalhes sobre concorrência e posicionamento estratégico. É preciso ainda ajustar o preço, a margem de lucro, o prazo de entrega, ser um ouvinte atento e adaptar o discurso ao do interlocutor. O processo de negociar requer inteligência, habilidade e perspicácia. Administradores 2005. Então, quando vocês forem negociar, vocês têm que ter o conhecimento sobre tudo isso antecipadamente, sobre preço, margem de lucro, prazo que pode se entregar um produto, ou prazo para se efetuar um pagamento, ser ouvinte atento, né, e se adaptar ao discurso do interlocutor. Tem pessoas que elas falam tanto, às vezes, durante uma negociação, e a gente, às vezes, não é apto a ficar falando tanto, né, então, você se dispõe a ouvir, e às vezes consegue tirar vantagem, né, de estar ouvindo. Você consegue captar, por exemplo, os pontos fracos da negociação da parte do interlocutor, né, e consegue manter um ritmo, né, consegue manter uma negociação sob o seu controle. Então, sempre inteligência, habilidade, perspicácia, sempre estar atento para quê? Para não ser pego de surpresa, né, em algum ajuste, às vezes, que você não espera. Então, pode acontecer você não está conseguindo enxergar, talvez, uma desvantagem durante a negociação. Então, quando tiver alguma dúvida, marca para uma próxima vez, ou então tenta entender melhor para ver qual que vai ser a tua desvantagem. Não faz uma negociação com pressa, né? Porque às vezes você perde com isso, então sempre tenha paciência. Se for necessário, durante o diálogo, você perceber que precisa, por exemplo, consultar um advogado para saber, por exemplo, algumas regras que precisam ficar mais claras. Então, você vai pedir um tempo, talvez marcar uma outra hora, pode falar questão de tempo, pode pegar um celular e fazer de conta que é alguma coisa urgente, né, e marcar essa reunião para uma outra hora, estudar, por exemplo,
as possibilidades, né, de desvantagem, e depois voltar para a negociação. Outro ponto tão importante quanto o domínio das ferramentas mencionadas é a postura ética no processo de negociação com um diferencial competitivo no ambiente organizacional. Para a DAFT, 1991, pode-se verificar que a ética estabelece padrões sobre o que é bom ou mal na conduta ou na tomada de decisões, quer seja no plano pessoal, quer seja sob o ponto de vista organizacional. É difícil uma pessoa que é ética no dia a dia, na sua vida, fazer uma negociação que não seja ética, porque ela não vai se sentir bem. Se você trabalha numa empresa e você foi escalado, por exemplo, para a área de negociações, porque você fala bem, porque você tem conhecimento do mercado financeiro, você conhece bastante sobre a empresa, e aí você recebeu uma promoção, você vai ser negociador. Só que os teus padrões éticos não te permitem seguir a ética que a empresa está impondo para você. É uma forma, talvez, de negociar que você não concorda. Você vai ter que interpretar, né? Fazer uma negociação onde você está interpretando que você concorda com aquilo e que é necessário. Por exemplo, tem pensando só no ganho, né? A empresa pensando só na questão financeira, deixando outros padrões que você concorda importante fora, né, da negociação. Provavelmente você não vai se sentir bem, você vai entender que talvez aquela não seja a sua área, ou então você vai tentar modificar a forma com que a empresa vem conduzindo. Você vai levar para o teu padrão, as tuas questões éticas, né? Você vai valorizar a forma com que você pensa, você vai tentar negociar da forma mais ética possível. Algumas vezes, né, as pessoas estão fazendo negociação e acabam tendo que seguir, né, os padrões e acabam não se sentindo bem com isso. Acabam depois pedindo afastamento, trocando de função. Alguns até adoecem devido ao trabalho, né, porque não concorda com o que realmente está fazendo. Os seus padrões éticos não são iguais aos da empresa. Entretanto, além dos padrões legais, é preciso entender que temos o nosso livre-arbítrio, o qual possibilita que façamos escolhas que nem sempre contemplam a coletividade. É preciso compreender que essas opções devem sempre levar em conta os padrões éticos, com base nos valores e nos princípios morais. Então, às vezes, a empresa ela está trabalhando de uma forma tão antiética que a pessoa não se sente bem lá dentro. E mesmo ela compreendendo, né? Ela precisa do trabalho, ela precisa trabalhar, mas chega um impasse que ela vai procurar outra coisa para fazer, porque ela não consegue mais ficar naquele ambiente. Ela vê que não é o local dela. Adequadamente, ela não quer ficar lá. Às vezes, independente do salário, às vezes um salário muito bom, só que ela não se sente realizada naquela função porque os padrões morais dela estão diferentes do que a empresa pratica, né? Às vezes a empresa é uma empresa que sonega, é uma empresa que busca só lucro, né? Não pensa, por exemplo, no seu quadro de colaboradores, só explora, e aí as pessoas acabam se afastando. Alguns se adaptam, algumas pessoas, a essa questão de ofensiva, né? Só ganhar, 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 e os padrões éticos que fiquem de lado, né? Mas isso já é uma questão da pessoa mesmo, do livre-arbítrio, a pessoa que faz essa opção de ser desse jeito, né? E acaba se identificando e crescendo e negociando, e isso vai virando uma bola de gelo, né? Assim, cada vez maior. Critérios que levam a decisões éticas. Ao negociar, podem surgir inúmeras dificuldades e questionamentos, até que o processo se efetive, os quais podem corroborar
ou deturpar o padrão ético a ser seguido. Contudo, segundo Almeida e Martinelli, alguns critérios orientam a tomada de decisões éticas. Então, o indivíduo pode ter 3 critérios diferentes para fazer uma escolha ética. O primeiro é o critério utilitarista, no qual as decisões são tomadas apenas em função de seus resultados e consequências. A meta do utilitarismo é proporcionar o melhor para o maior número. Então, algumas decisões em empresa, né, são tomadas para, por exemplo, segurar o maior número de pessoas possíveis na empresa. Algumas serão cortadas, mas a decisão foi tomada pensando no quê? Na maioria. Até, por exemplo, vamos colocar agora um critério utilitarista, por exemplo. Se vocês optarem, se fizerem uma pesquisa com vocês querem, por exemplo, vão pedir outro módulo à distância, né, em vez de ser presencial. Aí passam uma pesquisa entre vocês, e a maioria vai optar para ficar à distância mais um módulo. Então, se isso for atendido, o que se atendeu? Atendeu, né, o maior número, o maior número de alunos que solicitaram. Então, é um exemplo que pode ser colocado. Dentro da empresa, das empresas, a mesma coisa. Algumas decisões, às vezes, são tomadas pensando na maioria. Alguns são prejudicados, mas não tem como abranger o todo. Então, é coerente com os objetivos como eficiência, produtividade e alta lucratividade. Ao maximizar os lucros, por exemplo, um executivo pode argumentar que está garantindo o melhor, né, para o maior número, ao mesmo tempo que demite 15% de seus funcionários. Então, às vezes, para obtenção de lucro, né, a empresa faz a opção por trabalhar por produtividade e, com isso, dispensa lá 15% de seus funcionários. E aí eles colocam que alcançar metas, né, proporcionou a diminuição do quadro de funcionários. Então, é uma questão que tem que ser, utilitarista, é uma forma que grande parte das empresas utilizam, mas é uma forma para se justificar, por exemplo, diminuir o custo, né, poder manter um número maior de funcionários, mas ainda assim, digamos que 15% foi prejudicado. Segundo o critério ético, tem seu foco nos direitos. Ele leva os indivíduos a tomar decisões coerentes com os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, de acordo com o que se prescreve em documentos como a Constituição do país. Uma ênfase nesse critério significa tomar decisões que respeitem os direitos fundamentais, como o direito à privacidade e à livre expressão. Então, o segundo critério ético é o que? Respeitar as leis, né? As leis existentes, leis federais, leis estaduais, né? O respeito mesmo pelas empresas, respeitar pagamento de impostos, respeitar, por exemplo, 8 horas por dia de trabalho, respeitar horário de almoço. Então, eticamente, utilizar, né, o respeito através das leis, por exemplo, para se chegar, né, a execução. Então, o que pode aqui também é a livre expressão, as pessoas poder colocar suas opiniões, por exemplo, tem uma empresa e eu não vou aceitar, por exemplo, que tenham pensamentos políticos diferentes do meu, isso não pode, né? As pessoas têm que ter direito à privacidade, de livre escolha, né? A forma de pensar, um pensar diferente do outro, né? É por lei, né? As pessoas têm esse direito de pensar diferente, de gostar, talvez, de coisas diferentes. Não é obrigado porque eu trabalho numa empresa e o dono da empresa é palmeirense, então todos os funcionários têm que ser palmeirenses. Não, gente. Não existe essa questão, não. As pessoas têm que respeitar a escolha do outro, né? Terceiro critério é o da justiça. Isso exige que os indivíduos estabeleçam e apoiem regras justas e imparciais, de maneira que exista uma distribuição equitativa de custos e benefícios. Então, um exemplo aqui é os sindicatos, né, que justifica o mesmo salário para uma mesma função, independentemente do desempenho do trabalhador.
Determina o tempo no emprego como regra primária para decisões sobre dispensas. Então, todo, todo esse cuidado daí com o trabalhador, por exemplo, que trabalha aqui no Tocantins, por exemplo, tem um piso salarial para professores de nível superior nas faculdades particulares, e aí o sindicato ele estabeleceu um piso para que ninguém seja lesado, né? E aí, independente da faculdade que você trabalhar, elas podem pagar mais que aquilo, mas não podem pagar, por exemplo, menos que aquele piso. E em vários trabalhos de vocês também, né? Vários, em todos, por exemplo, acho que eu não sei dizer, mas por exemplo, a função de recursos humanos, por exemplo, deve ter um piso estabelecido também para quem exerce essa função nas empresas, né? E o sindicato também deve cuidar nesse sentido, então é bem fácil de visualizar. A postura ética e a transparência são fatores de sucesso. As organizações contemporâneas tiveram de se reinventar, sem esquecer as questões éticas, tornando-se aos olhos de seus fornecedores e de seus clientes transparentes em suas ações, manter-se no mercado atual oferecendo um produto ou serviço de qualidade, dentro dos padrões exigidos pela sociedade atual, de forma sustentável e consciente de seu papel, que constitui um desafio diário. Então, a questão da postura ética e da transparência, né, como eu já falei anteriormente, é fator de sucesso para a empresa. Quanto mais ética e mais transparente a empresa é, principalmente nos locais onde ela está instalada, às vezes tem cidades que tem uma empresa muito grande, ela é muito bem vista, grande parte daquela sociedade ali, que estão instaladas ali, trabalham na empresa, né? Várias famílias, então tem todo um cuidado, tem um olhar diferenciado para a empresa, é possível visualizar os benefícios que a empresa trouxe para a localidade, né? Eu acho que aqui há um fator aqui bem que vai chocar bastante, a questão, por exemplo, da usina que rompeu lá em Minas Gerais, esqueci o nome agora, né? Que grande parte dos moradores da cidade trabalhavam lá, né? E Eu não sei quando se é Brumadinho, professora. isso, Brumadinho, isso mesmo, obrigada, Lucas. Não, Brumadinho tinha uma comunidade, tinha uma cidade inteira que praticamente vivia do trabalho, né, lá naquela usina, né? E aí, de repente, por questões éticas, não sei se acho que mais financeiras mesmo, o olhar financeiro, só o ganhar, ganhar, não houve cuidado suficiente, né? E aí veio todo aquela tragédia, né, afetando tantas famílias, né, afetando, digamos, o Brasil inteiro, que comoveu o país todo, e o meio ambiente, a poluição, muitas famílias que até agora não encontraram os corpos ainda, né, eu vi que estavam procurando ainda algumas pessoas. Eu vi até um depoimento de uma irmã que dizia, né, que procurava o corpo da irmã, que precisava encontrar para encerrar um ciclo que até agora não conseguiram encerrar. Então, tudo, né, que a falta de ética, a falta de cuidado, a falta de transparência de uma grande empresa ocasionou numa cidade, numa região, né? Vida de pessoas que foi transformada para sempre, porque perderam pais, perderam mães, perderam filhos, filhas. Quantas pessoas que sofreram com isso e ainda quantos ainda que vão sofrer, né? Porque tudo contaminado. Vamos saber quanto tempo ainda vão aparecer pessoas doentes por causa das águas contaminadas, né? professora, Oi? eu vi assim uma pesquisa falando que, assim, eu vi, né? Só estou repassando a informação, não sei se é Sim, certo. pode falar. Mas no caso vai demorar mais ou menos 50 anos para se tornar assim, viável, tipo, a pessoa teoricamente consumir água daquela parte lá do rio ainda, entendeu? Até sair, descontaminar os rejeitos, tudo, e continuar com o processo de De cuidado lá. cuidado, né? Verdade. Uhum. Mas a gente pensar, né? Quantas pessoas durante
vamos colocar 50 anos ainda vão se contaminar, vão adoecer e vão sofrer consequências, né? Então, a postura ética das empresas é extrema, e em todas as empresas é extremamente importante. Por isso que nós, como sociedades conscientes, a gente tem que cobrar essa postura. Se ver uma empresa que não está com comportamento ético, né? A gente tem a obrigação de falar, a gente tem a obrigação de ficar de olho, porque talvez não atinja diretamente a gente, mas pode atingir amigos, parentes, né? E ali já devia ter um olhar, já devia ter um estudo em cima daquilo. Algumas pessoas estavam cientes que não estava normal, né? Já haviam alguns relatórios que haviam sido feitos, né? Que parece que indicava problemas, né? Então, a importância, gente, quando a empresa ela é ética, quando ela trabalha com transparência, ela cresce. É bem visível, né? Eu trouxe uma atividade aqui, vou encerrar nossa gravação, e aí vocês vão participar comigo aqui rapidinho.